Shalom, meus irmãos, esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos, trazendo as Escrituras, trazendo uma palavra salvífica da salvação do Messias, confirmando os mandamentos e o nosso Salvador como o único meio para a vida eterna. E hoje nós vamos falar sobre os ataques dos antimissionários, de vários céticos e outros grupos, até da nova era, que combatem a messianidade e a filiação divina do Messias. Então, todos eles têm isso em comum. Eles invalidam o testemunho do Messias, anulam o seu papel como ungido, escolhido, né? E também não reconhecem como filho do Messias. Então eu vou mostrar para vocês os argumentos deles e vou mostrar nas Escrituras o que está escrito. E eu não vou utilizar nem sequer a Bíblia cristã, como eles dizem, né? O Novo Testamento. Não. Eu vou usar a própria ferramenta deles, a Torá, e vou comprovar para vocês que a Torá, ela atesta a messianidade e a filiação divina do Messias, ok? Então eu espero que você assista até o final, porque no final eu vou fazer um desafio. E se você assistir até o final, você vai entender também por que esses líderes religiosos, eles não querem aceitar esse nosso Salvador, o Messias, a quem o cristianismo chama de Jesus, porque na verdade seu nome é Yahushua em hebraico e também chamado de Yeshua em aramaico. Bem, eu fiz um pequeno esboço aqui, reunindo tudo que eles falaram, né? Os argumentos dos antimissionários, são aqueles especialmente da linha judaica, claro, não messiânica, né? Porque existem judeus messiânicos, né? E pessoas que temem ao Eterno mesmo sendo judeus. Então aqui não se trata de nacionalidade, de raça. Aqui se trata de uma postura muitas vezes injusta que é adotada por alguns que se colocam como mestres, rabinos, professores, até aqui em canais no YouTube. E eu vou mostrar para vocês por que é que esses rabinos que eu estou citando, eles não aceitam o nosso Messias, ok? Vale ressaltar, queridos, que, por exemplo, existe uma diferença entre o sujeito que nasceu judeu, só ouviu Cabala, Talmud, Torá oral e nunca ouviu falar sobre o Messias, né? A quem chamam Jesus, nunca ouviram falar sobre Yahushua. É diferente essas pessoas. De indivíduos, por exemplo, que uma vez foram cristãos e então negaram o Messias e agora o perseguem, o combatem e tentam macular até sua imagem, como veremos nos argumentos deles. Vamos começar. O primeiro argumento que eles colocam é que há dúvidas sobre a filiação paterna do Messias. Essa novidade é porque eu já havia ouvido alguns argumentos invalidando a profecia de Isaías 7:14, né? Ele nascerá de uma virgem, eles vão lá e dizem, não é virgem não, o original é uma moça. Aí eu já até tinha desmistificado essas ideias, porque a palavra hebraica alma, ela implica também em uma virgem. Tanto é que na nossa cultura mesmo, você diz, olha, tal, fulano é moça ainda, ou seja, ela não teve homens, não teve relação. Mas eles chegam ao ponto de dizer que na Cabala, na Guemará, em escritos rabínicos, né, o Messias seria filho de um romano. Gente, isso é um grande falso testemunho, uma grande mentira. Por quê? Porque a Torá exige que toda palavra seja estabelecida pela boca de 2 ou mais testemunhas. Então, se vem um rabino, aí ele cita um rabino que até ele formulou a Torá, ele formulou a Cabalá, né? Quer dizer recebimento, uma espécie de misticismo judaico. Aí ele cita esse indivíduo como sendo ali uma base, um fundamento para embasar que o Messias não era filho legítimo, né? No caso de José, como nós conhecemos, Yosef, mas que teria sido filho de um romano, fruto de um adultério e de uma infidelidade de Maria. Isso é falso testemunho e isso fere a Torá. Porque um escritor de Cabala sozinho não pode atestar uma verdade dessa. Então, é uma grande mentira, uma grande farsa.
Ele cita também um outro escritor aí da Guemará, né, um rabino aí, que eu nem quero citar o nome dessas pessoas, mas é outro mentiroso, porque um só indivíduo, e eles sabem disso, não podem estabelecer uma verdade apenas com uma testemunha, ok? Então eu já vou direto para o segundo ponto, que é um absurdo. O caráter da mãe do Messias de acordo com a Guemará e a Cabalá. Gente, segundo eles, Maria seria uma grande mentirosa, e porque, né, ela teria ali tido o Messias como fruto de um adultério. E segundo eles, Maria era transgressora da Torá. Por quê? Porque ela, em plena festa do Yom Kippur, teria, né, sido infiel e fugido com um determinado sujeito, que era romano, de onde teria sido fruto dessa relação o Messias. Uma grande aberração, né? E ainda dizendo que ela não cumpria o período de nidá e tal, né? O período em que a mulher menstrua, também quebrando a Torá. Todas essas mentiras, já como citei, ela vem da boca de um indivíduo, não de duas testemunhas. E a Torá, ela exige que as testemunhas sejam oculares, duas testemunhas, no mesmo lugar, no mesmo período do acontecimento, para testemunharem desse ocorrido. Porque eles mesmos vão dizer o seguinte, porque a Guemará foi escrita aí 2 séculos depois do Cristo, né, do Jesus. Então, como alguém que escreve 2 séculos depois estava lá durante esses ocorridos? É simples, gente. A nossa mente tem que seguir a lógica. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem pessoas, até cristãos, que vão ouvir esses rabinos, ouve os argumentos deles, porque eles vão misturar algumas verdades, sim, como eu vou mostrar mais à frente, não nessas aqui, claro. Então confundem a cabeça das pessoas que não têm o mínimo de conhecimento bíblico das Escrituras e aí acabam negando o Messias. Mas louvado seja o Eterno, que o Eterno nos chamou aqui para dar testemunho dos mandamentos e dar testemunho do Messias. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Segundo eles, o caráter do Messias, e eles vão denegrir o caráter do Messias, eles vão dizer assim, não, porque ele não cumpria a Torá plenamente, porque ele não cobria a cabeça durante as aulas de Torá, e o que também não era uma coisa tão grave, mas ele ficava cobiçando mulheres lá durante a aula de Torá. Mais uma grande falta de honestidade intelectual. Por quê? Porque todos esses rabinos sabem que toda palavra só pode ser estabelecida pela boca de 2 ou mais testemunhas. Se um indivíduo ele afirma uma coisa dessa, atentando contra a idoneidade, a integridade do nosso Salvador, ele está cometendo um terrível pecado. E isso fere, né? No caso, o 9º mandamento, que diz para não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Então ele está em pecado de morte. Tudo bem. O 4º diz o seguinte, os sinais não cumpridos da Torá. E, gente, essa é uma coisa que muitos são pegos. Porque eles vão enumerar uma série de coisas para dizer que o nosso Messias não é verdadeiro. Por exemplo, eles dizem assim, cadê o 3º templo que foi levantado? Pelo contrário, o 2º foi destruído, né? Aí eles vão dizer o seguinte, cadê o reino que ele estabeleceu? Porque eles dizem, o Messias tem que reinar. Aí esse é um outro ponto. Aí eles dizem, cadê o período de paz que o Messias iria trazer, em que todas as nações habitariam em paz? Esse é outro ponto. Enfim, eles vão enumerar ali algumas coisas também que na verdade o Messias cumpriu. Como sendo rejeitado, sendo servo sofredor, claramente o nosso Messias cumpre esse quesito e esses outros quesitos, como libertar os cativos, trazer cura, restaurar, libertar, tudo isso nosso Messias fez, mas não da forma como as pessoas naquela época esperavam, né? Claro, ele libertava da opressão do pecado, da culpa, do medo, da morte, tudo isso ele realmente fez e faz. E ainda diz o seguinte, esse Messias de vocês aí,
ele, infelizmente, ele não se encaixa, porque ele não reinou, não tem reino, e ainda existem aí uma série de coisas que não se cumpriram. E é nesse aspecto que eu quero falar para vocês sobre os argumentos deles quanto ao nosso Messias não ter cumprido todos os sinais. E nós entendemos que o Messias começou um período de o que nós chamamos de restauração. Essa restauração não foi completada ainda. Convém que os céus retenham até que todas as coisas sejam restauradas. Ou seja, nós temos um período de restauração a ser completado. E é na segunda vinda dele que ele vai realmente, efetivamente completar isso durante um milênio. Agora, não necessariamente tudo isso foi completado quando ele veio a primeira vez. E é nesse ponto que eles julgam que não, esse não é o Messias. Mas eu vou mostrar pela Torá, queridos, que sim, esse a quem você chama de Jesus Cristo no cristianismo, o que eu chamo de Yahushua HaMashiach na visão hebraica da restauração, esse Messias é sim o verdadeiro. Aqui vai o primeiro ponto da Torá que atesta esta verdade. Que Yahushua é aquele filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. O Messias, ele fere o calcanhar da serpente quando ele foi morto no madeiro no Gólgota, quer dizer Monte Caveira, uma alusão à cabeça da serpente, e lá era onde Davi havia enterrado a cabeça de Golias. Então ele cumpre isso da Torá, do Gênesis. Gênesis 22:18, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu minha voz. Se referindo a Abraão, o descendente de Abraão abençoaria todas as nações. Isso o Messias em específico, o filho de Abraão, cumpriu. Diz que ele seria o leão da tribo de Judá, a quem todos os povos da terra obedecerão. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49, 9-10. O Messias veio da tribo de Judá, portanto cumpre essa profecia. Ele é a estrela de Jacó que destruirá os inimigos do Altíssimo. Números 24, 17. Eu vejo, porém não agora, eu contemplo, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. E queridos, se cumpriu. Ali, no ano 3 antes do Messias, no nascimento dele, um grande sinal no céu, uma conjunção entre Júpiter e Saturno na escala 0 da constelação de Peixes. Isso está registrado nos anais da história, onde no Oriente surgiu a estrela de Jacó, a estrela do Messias. Nosso Salvador, o profeta semelhante a Moisés, a quem o povo deveria ouvir, Deuteronômio 18:15. Yahweh, seu Criador, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. O Messias, queridos, é o filho de Davi. Quando seus dias se completarem, você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você seu descendente, que procederá de você, estabelecerei seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 2 Samuel 7, 12-13. Então, o Messias é chamado também de Davi na profecia, porque ele vem da descendência de Davi, e ele estabeleceu realmente um templo. O templo, sendo ele o próprio templo, aquele que foi edificado, aquele a quem os construtores, toda aquela elite oculta, maligna dos líderes religiosos daquela época rejeitaram. Ele é o templo, isso se cumpre nele. E outras porções das Escrituras
Por que eu não vou citar as outras? Porque eles dizem que não há sequer um sinal na Torá que confirme a validade da messianidade do nosso Salvador, a quem conhecemos por Jesus Cristo, ou Messias, Yahushua, o que é uma grande mentira. Bom, queridos, eles falam dos evangelhos escolhidos no concílio de Niceia, e isso em parte é verdade, porque houve sim uma manipulação na escolha dos evangelhos, existem outros evangelhos, mas ao meu ver nada que cause dano à essência da verdade. Porque se houvesse algum evangelho gnóstico, por exemplo, na Bíblia, aí sim nós estaríamos em perigo. Mas os evangelhos que ali estão, na maioria sinóticos, ou seja, são de igual escrita, igual narração, Mateus, Marcos e Lucas, atestam a mesma verdade. Existem erros sim ali. Algumas contradições que foram apenas, creio eu, fruto de erros dos copistas. Até porque Roma confiscou o evangelho em hebraico, né? O Matitiarro, que é Mateus, e nos deixou apenas as vulgatas latinas, né, católicas. Mas não compromete o conjunto, o compêndio. As mudanças de Roma, sim, Roma infiltrou o domingo, festas pagãs e um monte de coisas, e disso nós sabemos, e todo pesquisador profundo conhece essas mudanças e sabe que a Torá é verdadeira e ela permanece na chamada nova dispensação. E que o Messias não veio derrubar a Torá, ele veio cumprir, e todos os seus discípulos a cumpriram também. Seria o Messias uma imitação do paganismo? E essa é uma das acusações mais fajutas que eu entendo. Porque se Satanás e os demônios sabiam os sinais e também as características da vinda e da vida do Messias, é lógico que ele iria imitar. E ele tem feito isso desde os anais da história, na Suméria, no Egito, na Babilônia, na Grécia, na Medopérsia, em Roma, como nunca. Então ele fez uma imitação barata, baseada na promessa que era conhecida de todos. Seria o Messias uma imitação do paganismo? Não, queridos. Eles imitaram o Messias e vão imitar finalmente quando vier o falso Messias judeu para enganar esses que negam o nosso Salvador. Um desafio final, para não ser um vídeo tão longo. Eu desafio qualquer antimissionário que se diz rabino, professor, mestre, qualquer coisa, a um debate somente dentro da Torá sobre a validade e a legitimidade, tá, da messianidade do nosso Salvador Yahushua, a quem chamam de Jesus Cristo. Desafio. Só dentro da Torá. Nós não precisamos nem ir para outro escrito do Taná, nem do Novo Testamento. Não precisa. Vocês terem uma ideia, queridos, todo o livro, por exemplo, de Levítico, que tem a prescrição ali dos serviços no santuário, apontam para o Messias, e ele se encaixa em todos eles, cumpriu todos eles. Toda a ritualística das cerimônias no templo, né, na ordem levítica, ele cumpre perfeitamente tudo isso. Então, fica o desafio, e pensem bem, queridos, antes de assistir esses vídeos com mentiras, com falsas acusações, com uma coisa que é muito séria na Torá, né, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, que se chama levantar falso testemunho. É muito sério isso, queridos, e o juízo será grave contra esses. Mas você já sabe a verdade. Vamos compartilhar esse vídeo com todos, para que a nossa fé seja cada vez mais avivada no nosso Salvador, que veio há 2000 anos atrás e está vindo outra vez. E também para que aqueles que não conhecem ainda possam conhecê-lo, seu amor, sua verdade e a vida que está nele para a nossa salvação eterna. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.